Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Vamos juntos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 12. Eu quero ler com vocês aqui hoje a partir do verso 15, Provérbios capítulo 12, versos 15 a 18, e vamos continuar uma série que tem abençoado tantas pessoas. Eu me incluo entre essas pessoas que estão sendo diariamente abençoadas por essa meditação em Provérbios. Se você está aqui a primeira vez, eu já te convido a se inscrever no nosso canal para estarmos juntos de segunda a sexta-feira, sem falta, sem falta. Todos os dias, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Clica no botão de se inscrever e, mais do que ser apenas um inscrito, vem participar conosco, porque é aí que Deus vai falar contigo. Todo devocional aqui vai ser um sopro de Deus para o seu coração. Vamos juntos? Provérbios capítulo 12, gente, versículo 15, vai dizer o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo. Preste bastante atenção nesse verso 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Gente, nesses versos, entre o verso 15 e o verso 18, Salomão fala algumas coisas aqui, que inclusive nós já vimos, né, outrora em Provérbios, e nós vamos ver na continuação do livro. E às vezes, quando a gente vê um versículo se repetir dessa forma, a gente tem a impressão, não sei se tem a impressão, que parece que Salomão fala a mesma coisa com palavras diferentes. Ou então ele literalmente repete, né? É o exemplo de um famoso versículo lá do capítulo 1, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase ela se repete várias vezes no livro de Provérbios. Então, para nós, isso pode soar como uma pobreza de conteúdo, né? Poxa, o autor está se repetindo demais. Porém, na verdade, a repetição na cultura hebraica era uma forma de enfatizar e de reforçar o ensinamento. Além do mais, Provérbios é um livro que você pode ler em um dia tranquilamente. Tranquilamente, você pode sentar numa tarde e ler tranquilamente o livro de Provérbios inteiro. É um livro muito curto, né? Algumas pessoas, devido ao fato de Provérbios ter 21 capítulos, elas pegam ali e falam assim: esse mês eu vou ler um capítulo por dia. E ali maratonam Provérbios. A gente está aqui mastigando pedacinho por pedacinho também, a gente não tem pressa de terminar. Então, Provérbios é um livro relativamente muito curto, muito simples e fácil de ler. Mas Provérbios é um compilado de sabedoria de toda a vida de Salomão. Inclusive, se você for estudar o contexto desse livro, você vai perceber que vários provérbios foram reunidos depois da morte de Salomão. Alguns escribas pegaram todo esse conhecimento, reuniram, e está aqui a gente estudando hoje o livro de Provérbios. Então, se para a gente esse livro é um livro curto, é um livro que a gente consegue terminar ele numa tarde tranquilamente, para Salomão ali é um compilado de vários anos de toda a sua vida. E se você parar para perceber, em diversos momentos da nossa caminhada, Deus ele também se repete em algumas palavras conosco. Deus se repete reafirmando suas promessas. Deus se repete em exortação. Deus se repete em ensinamento. E essa repetição de Deus, ela é bênção para a nossa vida. Essa repetição de Deus nos reposiciona, nos reanima, nos fortalece, não é verdade? Então, essa repetição, na verdade, não é uma pobreza de conteúdo, pelo contrário, é um reforço daquilo que é importante. A gente já falou em alguns momentos que Salomão escreveu esse livro aqui como se estivesse escrevendo para o filho dele, né? Em vários momentos do livro a gente vê assim: ouça meu filho, faça isso. Meu filho, deixe de fazer aquilo outro. Meu filho, cuidado com tal coisa, cuidado com tal situação. Ele está escrevendo para o filho dele. Se você é pai ou mãe, e mesmo que você não seja, dá para observar na criação das outras crianças que um pai e uma mãe eles estão constantemente repetindo algumas coisas para os seus filhos, e isso não é pobreza de educação, pelo contrário.
Isso é um reforço, isso é uma ênfase, isso é algo que vai ficar gravado no coração daquele filho, daquela filha que está recebendo o ensinamento, não é verdade? Então, quando a gente vê aqui alguns versos parecendo falar aquilo que a gente já ouviu, é sinal de que Deus quer reforçar isso no nosso coração. Então, entrando no verso 15, Salomão vai dizer que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas os sábios, ou o sábio, perdão, ouve os conselhos. Olha que interessante. Certa vez alguém foi numa entrevista de emprego e aí o entrevistador perguntou assim: qual é a tua maior qualidade? Aí a pessoa falou: minha maior qualidade é a persistência. Aí o mesmo entrevistador perguntou assim: qual é o seu maior defeito? A pessoa falou: meu maior defeito é a teimosia. Aí você pensa: poxa, a maior qualidade é a persistência, o maior defeito é a teimosia. Tiago, qual é a diferença do persistente para o teimoso? Bom, normalmente a gente chama de teimoso aquele que insistiu e deu errado, né? A gente chama de persistente aquele que insistiu e deu certo. Mas na verdade, gente, a, a, a persistência e a teimosia, elas têm uma característica bem fininha, bem detalhista ali, que faz total diferença entre uma e outra, tá? É por isso que parece que todo persistente é teimoso, todo teimoso é persistente. Mas qual é a diferença entre o teimoso e o persistente? É que um está aberto à exortação, um está aberto ao conselho, um está aberto a tentar a mesma coisa de outras formas. O outro não, o outro está fechado. Ele só faz de um jeito, de uma forma, ele não está aberto ao conselho, ele não está aberto à direção, ele não está aberto à sugestão. Então, o teimoso, ele quer uma coisa de um jeito. E não adianta falar com ele. Ele não vai mudar aquela forma de tentar, ele não vai mudar aquela forma de viver, ele não vai mudar o método para alcançar o fim. O persistente não. O persistente, embora ele queira aquele objetivo, ele está aberto a tentar aquilo de outras formas, com outras abordagens. O coração dele está aberto para que ele enxergue aquela perspectiva de outras formas, entende? Então, um coração teimoso, ele quer aquela coisa, mas ele está fechado para o conselho. O coração persistente, ele quer aquela coisa, mas ele está aberto para o conselho. Então, Salomão vai dizer o seguinte: ó, o caminho do insensato parece-lhe justo. Perceba que tem até um ditado que a gente fala, não, o pior cego é aquele que não quer enxergar. O insensato, ele não só persiste na mesma coisa, mas ele tem convicção de que ninguém está certo, só ele. Ninguém pode dar uma sugestão para ele. Ele é quem sabe de tudo, ele é o bambambam. Bam, bam. Entende? Então note que a insensatez está muito conectada com o coração orgulhoso, está muito conectada com o ego inflamado, onde a pessoa acha que ninguém pode lhe ajudar, ninguém pode lhe sugerir, ninguém pode lhe exortar. Então, um insensato, ele olha para o caminho dele e fala assim: não, eu estou certo 100%. Eu não estou errado em nada. Certa vez eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim: olha, quais são os seus maiores defeitos e lutas? A pessoa falou: não, eu estou vendo aqui, acho que não tenho defeito, não. Eu ouvi aquilo ali com a maior surpresa do mundo. Pensei: como assim? Você não tem defeito? E obviamente todos nós temos defeitos, né? A pessoa fala: então não tem um defeito, provavelmente a pessoa não está percebendo o quão ela precisa melhorar, o quão essa pessoa precisa rever conceitos, rever perspectiva. Então, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio, embora tenha convicção, ele está aberto à sugestão, né? Qual o coração do sábio? Olha, eu estou caminhando aqui, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou caminhando no que eu acredito ser correto. Mas, Senhor, se eu estiver errado, abre os meus olhos. Fulano, você está vendo um erro meu? Fala comigo, começa comigo. Abre os meus olhos. Porque talvez eu esteja sinceramente equivocado, né? Já viu alguém falar assim: não, já, mas fulano de tal, pelo menos estava sincero. Ele pode estar sinceramente equivocado. Mas se ele for sábio, ele estará aberto ao conselho. Se ele for insensato, ele vai se fechar naquela redoma, né, de ego inflamado, de coração orgulhoso, e não vai aproveitar pessoas que podem lhes ajudar, sugestões, conselhos, direções que podem melhorar a caminhada dele. E aí no verso 16 vai dizer o seguinte: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Tem algumas versões que vai dizer assim, ó, que o homem prudente ignora as provocações, né? Em outro trecho, até de Provérbios aqui, a gente vai chegar ainda nele, vai dizer assim, ó,
O homem que não tem domínio próprio, que não tem autocontrole, é como uma cidade sem muros, né? E essa ideia de cidade sem muros, ela é pouco compreendida hoje porque as nossas cidades não têm muros. Você não tem um muro delimitando São Paulo, não tem um muro delimitando o Rio de Janeiro, não tem um muro delimitando Salvador, Brasília, Belo Horizonte. Mas antigamente as cidades eram fortificadas com muros. O que é que tem muro hoje? A nossa casa, né? Então, se Salomão tivesse nos dias atuais, ele escreveria assim, ó, o homem que não tem autocontrole, a pessoa que não tem domínio próprio, ela é como uma casa que dorme de porta aberta. Você dormiria, seja da violência urbana do Brasil, você dormiria com a sua casa de porta aberta, né? Eu colocaria aquele louvor para dormir, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, olha como a falta de controle, ela muitas vezes a gente piorar as situações. Né? E o próprio Salomão vai dizer, o insensato ele revela de imediato o seu aborrecimento, é o famoso bateu, levou. Ele não para refletir, ele não para ponderar, ele não para discernir a situação. Não, comigo ninguém mexe, não vou levar desaforo para casa, não vou fazer isso, não vou fazer... E muitas vezes as pessoas começam a gastar toda a sua energia de vida mesmo, com confusões, discussões e coisas que levam nada a lugar algum. Sem ponderar, meu irmão, nossa energia ela é limitada. Nós nos cansamos. Precisamos dormir todos os dias. Se você perder uma noite, meu amigo, dependendo da sua idade, aí você vai demorar uma semana para poder recuperar mesmo o seu ritmo. Mas, já que a nossa energia é limitada, a gente tem que escolher as nossas guerras. Entende? Escolha bem as suas guerras. Então, às vezes, você vai se meter ali numa confusão que não leva nada a lugar algum, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Quantas pessoas, por exemplo, a gente vive num país que é politicamente idólatra, né? A gente vê muita idolatria de um lado, muita idolatria do outro. Rapaz, quantas confusões, brigas, inimizades, às vezes vínculos de longa data, foram feridos, rompidos por conta de discussão política. Né? Não, Tiago, então eu não vou nunca discutir política? Pelo contrário, você é cidadão, discuta, converse, defenda as suas ideias, vai ter gente que pensa diferente de você, não tem problema isso. A gente vive num país livre até então. Né? Mas, como é que fala? Até onde me consta, vivemos num país livre, né? Embora a gente veja algumas coisas aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ponderar se aquele investimento de energia vai valer a pena na sua vida. Eu dei o exemplo da política. Mas tem coisas na nossa vida pessoal também que não é só o valer a pena, mas é saber o momento certo de ponderar, de responder, de comentar, de entrar naquela guerra. Talvez você diga assim, Tiago, essa batalha vale a pena, mas será que é o momento certo de responder aquilo? Será que é o momento certo de tratar aquilo? Será que é o ambiente certo de tratar aquilo? Por exemplo, tem questões que, por mais simples que sejam, não dá para tratar numa conversa de WhatsApp. Porque às vezes a pessoa escreve uma coisa e você não consegue discernir ali o tom que a pessoa falaria se fosse numa conversa ao vivo. Você não consegue discernir o olhar da pessoa, o sentimento da pessoa. Aí você vai discutir algo simples num grupo de WhatsApp, uma reunião de trabalho, vira uma confusão, a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Embora aquilo seja importante, não foi tratado da forma certa. Então, muitas vezes, você vai receber insultos, você vai receber provocações. Mas, olha o que a Bíblia fala, o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente deixa passar. O homem prudente sabe as guerras que ele precisa lutar. Vai ter situações de insulto, de ofensa, de ameaça, que você vai ter que se posicionar, não tem jeito, né? Vai ter que ter uma postura ali, se posicionar, dizer, opa, peraí, vamos resolver isso aqui de uma forma mais séria, né? Ultrapassou uma linha, tudo bem. Mas você tem que ter ponderação. Senão, meu irmão, toda hora... Olha, quando você não tem esse domínio próprio, você fica à mercê da pauta de outra pessoa. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que você não tem domínio próprio nenhum, você é como uma cidade sem muros. Né? Aí você tem toda uma programação, você tem todo um objetivo, você tem toda uma meta de vida para viver, e para alcançar e para realizar, sonhos, propósitos. Aí uma pessoa fala assim, não, hoje eu vou tirar fulano do sério. E a pessoa simplesmente tira você do sério, acaba com sua energia emocional, tira você do foco, destrói. Tiago, como que eu faço para me proteger disso? Você precisa ter sabedoria para ignorar o insulto. Deixa para lá, meu irmão. Deixa para lá, deixa para lá.
Você vai perceber, inclusive, que quando você começa a deixar para lá, as pessoas também começam a parar de te provocar. Então elas percebem, ó, não faz efeito, não faz diferença. Né? É aquela dinâmica do apelido. Se alguém te dá um apelido e você se irrita, quanto mais você se irrita, mais o apelido pega. Né? Se você não se irrita, a pessoa desiste ou deixa lá, porque a ideia do apelido ali é gerar uma resposta, uma reação, é gerar um contexto, entende? Então, mesma coisa para questões seríssimas da nossa vida. Cuidado onde você está gastando sua energia, muitas vezes da maneira errada, da forma errada, no tempo errado. Peça sabedoria a Deus. O homem prudente, a pessoa prudente, ignora a provocação. E aí o verso 17, ele é muito importante, mas como a gente tratou aqui disso em devocionais anteriores, eu vou só lê-lo, passar rapidamente para o verso 18, para a gente fechar o devocional, tá bom? Mas, embora a gente vai passar aqui, ele é muito importante, ele diz assim, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Como a gente falou de verdade e mentira a devocionais atrás, bem recente, eu vou passar por esse versículo e me focar no verso 18, que vai dizer assim, ó, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Você já viveu alguma situação onde você pensou assim, olha, Tiago, eu preferia tomar um soco no rosto, um soco no queixo, do que ouvir tal palavra de fulano? Né? Quando uma pessoa fala isso, o que ela está querendo dizer? Aquelas palavras me feriram na alma. E quando você toma um soco no queixo, aquela dor, ela vai passar rapidamente. Né? Se machucar o rosto ali, mas tratamento, bota um remédio anti-inflamatório, melhora rapidinho. Mas tem palavras que nos machucam tanto que fica ali durante anos no nosso coração. Isso é muito sério. Eu quero te trazer essa perspectiva, porque com certeza todo mundo já foi ferido em palavras uma vez na vida. Todo mundo. Todo mundo. Agora, eu não quero aqui trazer, eu não quero gerar um sentimento de vítima para você. Eu quero te mostrar, você já foi alvo disso, então você sabe que palavras ferem, certo? Então, primeira coisa, cuidado com as suas palavras, porque da mesma forma que você foi ferido, há um potencial de ferida também nos seus lábios. Você não é o ultra injustiçado do mundo, que todo mundo erra com você e você não erra com ninguém. Peraí. A Bíblia fala que nós somos pecadores inveterados. Pobres, miseráveis, cegos, nus. Entende? Nós somos carentes da graça de Deus. O nosso coração está em completa miséria. Então, não cai nessa de achar que está todo mundo contra você e só você é o santo puro, o perfeito, que nunca erra com ninguém. Nós erramos sim. Nós erramos sim. Precisamos pedir misericórdia a Deus e perdão às pessoas. Precisamos pedir para que Deus abra os meus olhos e me dá sensibilidade, primeiro de tudo, para ter sabedoria a não falar. Por quê? Porque, embora palavras firam como espada, olha o que a Bíblia vai dizer, a língua dos sábios traz a cura. Meu irmão, a forma de você falar uma coisa, ela pode trazer uma abordagem de ferida ou de cura para o coração de alguém. Forma de falar muda tudo. Compreende? A mesma coisa, a mesma frase, a mesma fala, no mesmo contexto. Mudou a forma de falar, mudou tudo. E eu nem preciso dar exemplos aqui, porque certamente você já veio no teu coração uns 3, 4 exemplos que você já viveu na sua vida, quiçá recentemente. Né? Fala a Deus. Fala a Deus. Então, assim, nós temos que ter cuidado, primeiro, para não ferir os outros. A Bíblia fala que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. E a nossa boca, ela é uma fonte. A nossa boca, ela vai fluir algo. E a gente precisa se perguntar, da nossa boca tem fluído mais espada para ferir ou bálsamo para curar? Entende? Que os nossos lábios possam ser remédio para o coração das pessoas, remédio para as situações. Ah, Tiago, mas me feriram, me machucaram, fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Meu irmão, cada um dá o que tem. Embora você tenha sido ferido por alguém, você pode ser cura na vida de alguém. Você pode fazer dessa ferida um aprendizado para você não repetir. Para você não repetir. Uma das melhores formas de aprender é pelo exemplo. E a gente pode aprender pelo exemplo bom e até pelo exemplo mal. Como é que aprende pelo exemplo mal? Você aprende a não fazer. Você não precisa usar droga para saber que droga faz mal. Entende? Você viu que fez mal para todo mundo que usou. Você, opa, não quero isso aqui para minha vida. Aprendi pelo exemplo.
um exemplo ruim, um exemplo negativo, um exemplo do que não fazer, mas aprendi, compreende? Então, nós precisamos quebrar o ciclo vicioso e gerar um ciclo virtuoso. Ah, mas na minha família, na minha geração, na minha cultura, no meu isso, no meu aquilo. Meu irmão, isso aqui vai acabar a partir de você em nome de Jesus. O pecado vai parar em você em nome de Jesus. Certa vez eu vi uma pregação, já vi várias pregações nesse sentido, que fala assim, ó, o pecado que você não vence, você condena o seu filho a lutar contra ele. Né? E essa pregação falava sobre pecado geracional. Por exemplo, muito se fala sobre maldição geracional. E eu compreendo que ela existe. A gente já fez devocional sobre isso aqui. Mas pouco se fala sobre pecado geracional. Às vezes, a mesma maldição vem sobre pai, filho, neto, bisneto, porque o mesmo pecado foi praticado pelo pai, pelo filho, pelo neto, pelo bisneto. Entende? Talvez, por exemplo, e quero me sensibilizar com quem tenha passado por isso, pode ser que seu bisavô, seu avô e o seu pai morreram de cirrose por excesso de embriaguez, né? E talvez geneticamente todos eles tinham uma propensão ali no fígado e você também tem, mas se você evitar essa prática, você vai ser curado. Isso não vai acontecer com você. Compreende, gente? Então, por mais que você tenha inclinações por causa da sua genética, por causa da sua cultura, por causa da sua família, por causa de o que quer que seja, em você, na sua vida, vai ser diferente. Aí tem a música de Rodolfo, que eu não consigo passar esse devocional, porque eu já cantei tanto essa música aqui que eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar me repetindo tanto, mas é perfeita. Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja no seu lugar. Você eu estava vendo um testemunho, olha que interessante. Porque isso aqui não foi nem testemunho assim cristão, né? A pessoa dizendo, Jesus me libertou e tal, na igreja não. No programa Altas Horas, não sei quem lembra, passava o programa Altas Horas com o Serginho Groisman na Globo, e um cara deu uma entrevista lá, interessante, ele era usuário de drogas, viciado, né, e chegou a um nível assim bem, quase morreu, vivia nas ruas e tal, ele quase morre por conta de excesso de uso de drogas e tal, ele foi para o centro de recuperação, ele foi liberto desse vício, né, começou uma nova vida. E aí, quando ele começou a nova vida, ele começou um projeto para tirar pessoas da rua que estavam nessa situação também, viciados, pessoas que estavam na mesma situação que ele. E ele falando para Serginho Groisman, né, na entrevista, ele falando, olha, eu me compadeço dessas pessoas porque eu sei o que é estar ali. E aí ele falou algo, isso aqui não é teologia, não estou te ensinando, estou falando o que ele disse, tá? Você só tem observação, depois até vou ponderar sobre isso. Ele falou assim, eu acho que Deus me permitiu passar por tudo isso para eu sentir a dor dessa galera e aí depois ser uma resposta para eles. Né? Por que você enfatizou que foi ele que disse isso? Porque eu penso o seguinte, eu não acho que Deus fez ele usar droga, entende? Não acho que Deus, não, eu vou deixar ele ser viciado, tomar uma overdose aqui para ele lá na frente, não. Deus não fez isso para isso. É que Deus é especialista em pegar um limão e transformar na limonada. Quer dizer, o pecado foi dele, o vício foi dele, o erro foi dele. Mas Deus é tão maravilhoso que ele pega essa ferida e redime. Quando você redime uma ferida, você transforma aquela ferida em instrumentos de cura. Quando você redime uma ferida, você transforma aquela ferida em um instrumento de cura. Então, por que esse cara foi levado a se envolver com trabalho de recuperação de viciados, com ação social, com pessoas que estavam na mesma situação que ele? Empatia. Opa, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Né? Eu saí, eu fui liberto. Eu posso ser uma resposta para eles. Então, cuidado quando muitas vezes a nossa língua ferina ela vem acompanhada de uma desculpa. Não, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, que eu cresci assim. Não, Tiago, a moda agora é botar a culpa no signo. Né? Não, porque eu sou do signo tal. Ao pessoal do signo tal, não, meu irmão, em nome de Jesus. Você foi salvo pelo leão da tribo de Judá, esqueça tudo. Deus ele te deu uma nova... Tudo bem, vamos pensar o seguinte? Você nasceu lá em, sei lá, eu não entendo tanto assim das características do signo, né? Mas você nasceu lá em Áries, em Virgem, Aquário, Escorpião, Touro, sei lá o que é que você nasceu.
Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus te deu uma nova natureza. Então pode ser que o teu signo influenciasse lá atrás. Ó. Hoje é uma nova vida. Hoje você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Deus te deu uma nova natureza. Aquilo que antigamente você, não, eu estou ferido, eu vou ferir. Estou machucado, vou machucar. Fizeram comigo, eu vou fazer pior. Né? Agora é diferente, meu irmão. Que das suas feridas sai um poder para curar. Você recebe isso? Meu Deus do céu, eu sinto que o Senhor está falando tanto conosco aqui. Eu quero orar para fechar esse devocional. Quero orar com você. E antes de nós orarmos aqui, quero fazer 2 convites especiais para você. Primeiro de tudo, deixa um like nessa transmissão. Seu like é muito importante. Segundo, você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal, vem com a gente. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, toda semana, sem parar. Tiago, quando terminar, sair Provérbios. Ô, querido, se Deus nos permitir e nos der saúde, a gente vai pelo resto da vida. De segunda a sexta, aqui sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. E eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu compartilho diariamente as minhas anotações pessoais de cada devocional. Para entrar nesse grupo, clica no primeiro link que está no comentário fixado. Está fixado tanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado. Tá? E também no comentário fixado a gente tem o link da nossa comunidade do discipulado bíblico, que é uma plataforma onde a gente aprofunda o conhecimento da palavra de Deus. Você vai ter lá aulas, módulos que vão te ensinar sistematicamente temas profundos que requerem tempo, requerem um estudo aprofundado. Temas que, às vezes, numa plataforma de rede social como essa que a gente está fazendo no YouTube, ou outras também, que são movidas pelo algoritmo, né, o conteúdo não chega para você. Então, Tiago, olha, eu gosto aqui do devocional, eu tenho sido edificado, eu confio na palavra de Deus, eu confio na forma que você ensina. Como que eu faço para aprender mais? Venha para a comunidade do discipulado, vai ser uma bênção para você. E para acessar também está no link fixado dos comentários. Vamos orar, gente? Santo Deus, graças te damos, Pai, por essa palavra. E eu oro para que essa palavra, ela faça morada em nosso coração, Senhor. Que o Evangelho não seja só um discurso nos nossos lábios, mas uma verdade nas nossas ações, uma realidade na nossa vida. Meu Deus, tem misericórdia de nós, porque todos nós temos tanta coisa a melhorar. E o Senhor Deus é o nosso professor. O Espírito Santo que reside em nós é o nosso guia. Te pedimos, Pai, capacitação do alto, revestimento do alto, para desenvolvermos essa nova natureza que o Senhor nos deu. E que das nossas feridas, Deus, saia poder para curar. Que cada hora perdida nos lembre que não é para parar. Meu Deus, que tudo aquilo que outrora foi motivo de vergonha na nossa jornada, na nossa trajetória, no nosso passado, nos nossos erros, possa ser redimido, Pai, transformado numa ferramenta de bênçãos em nossa vida. Que o Senhor faça em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos sempre. Antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte que mais falou teu coração. Teu feedback é muito importante e, claro, eu sempre faço questão de responder todos os comentários, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.